a oração de Paulo aos Efésios. Glória a Jesus. Diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. E a igreja diz amém. Amém. Diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode assentar-se. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos dá sabedoria da Tua palavra, Pai, essa noite mais uma vez. Dá-nos entendimento e discernimento do que será ouvido aqui, Pai, porque cada um de nós muitas vezes temos a nossa própria opinião, mas Pai, acima de qualquer opinião nós temos uma verdade, chamada Jesus Cristo, e Ele está neste lugar para me abençoar, para abençoar sua família, abençoar a casa dos seus filhos, abençoar os propósitos dos seus filhos, abençoar os propósitos que estão sendo orados todos os dias aqui nesse templo pela tua igreja, em nome de Jesus. Venha pela unidade da fé essa noite trazer uma santidade cristã que é oposta a costumes de homens, mas uma santidade do Espírito Santo na vida de cada filho e filha do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala aqui a respeito de uma oração que Paulo fez. Ele realizou essa oração, por quê? Porque ele tinha um amor especial pelo seu povo, por tudo que ele passou, tudo que ele teve que aguentar para vencer até o final. Ele tinha uma caminhada muito longa a ser feita, mas quando ele começou a caminhar, ele sabia que não seria nada fácil. Então, o ministério do Paulo, ele fala aqui sobre o ministério de Cristo. Ele fala oculto em Deus durante muitas eras, e que agora torna conhecido pela revelação dada mediante o Espírito aos apóstolos e a profetas. Continua hoje dando revelações aos apóstolos, aos pastores, aos obreiros, aos irmãos que realmente servem ao Senhor, a todos acima de tudo, aos pastores que realmente servem ao Senhor. A revelação da palavra é diária. Então eu quero dizer para você essa noite que o Senhor não se cansa de querer te abençoar. O mistério é o propósito de Deus no sentido de tornar cada dia mais, cada melhor a dispensação da plenitude do amor do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Ele não quer que você seja somente uma pessoa a mais nesse mundo, como diz o livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 5, se não me engano, aqui agora, neste momento, que diz assim: como um pó, como um cisco, simplesmente como um cisco nós somos, mas ele chega ao ponto que esse cisco no meio dos povos, ele se torna uma grande autoridade. Foi o que se tornou a vida de Jeremias. Ele foi cativo, a mensagem do Senhor, a revelação do Senhor veio lá nas cadeias, onde ele estava fechado, e lá ele simplesmente transmitia em pleno pátio. Ele, Ezequiel, Isaías, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Hoje você também faz isso, porque você muitas vezes está fechado numa tribulação tão grande, tão fechada, até mesmo dentro da sua casa, que você não sabe para que lado correr, que pode ser pego. Mas aí o que você faz?
Ele não deixa você sem resposta, Ele não deixa você ficar só na mas será que vai dar? Será que não vai dar? Ele, quando abre a boca, é porque vai dar. E se tiver que ser um momento de cuidado da tua vida, de cuidado da minha vida, até mesmo num puxão de orelha, numa chamada mais forte, vai acontecer. E nesse momento é particular, é no teu interior, é no meu interior que isso vai acontecer. E quando isso acontece, você sai para a rua e sai já com a autoridade do Espírito Santo e autorização do próprio Espírito Santo para revelar o que é dele. Aí vem a cura para outras pessoas, aí vem a salvação para outras pessoas, aí vem a libertação para outras pessoas, aí vem o livramento para outras pessoas. Aquela pessoa que você encontra, muitas vezes ele não deixa nem você falar, mas só a tua presença, por causa do Espírito Santo, já o aliviou, já deu força para ele continuar a caminhada. Por quê? Porque dentro de ti está habitando uma revelação verdadeira, a chamada do Espírito Santo na sua vida. Mas quando nós, no geral, resolvemos escolher o nosso próprio espírito, da nossa própria maneira, nós perdemos tempo. Daí não adianta ter atalaia, não adianta ter pregador, não adianta ter ninguém para nos ensinar. Por quê? Porque nós vamos fazer as coisas do nosso modo. Nós vamos agir do nosso modo, nós vamos ser fiéis do nosso jeito, nós vamos ser amigos do nosso jeito, nós vamos ser compensadores da nossa maneira, e sempre nós vamos dizer: mas eu tenho uma ocupação, mas eu preciso fazer primeiro isso, ou fazer aquilo. Sabendo que nós precisamos primeiro estar na presença do Senhor, primeiro fazer a vontade do Senhor, primeiro continuar e dar força na sabedoria da palavra do Senhor, para ter o direito ao retorno do Senhor. O inimigo dá retorno com a morte, com a destruição, com a separação, com a sepultura, sem direito depois a entrar na glória. Mas quando a resposta vem de Deus, ela pode ser bem simplesinha, mas é muito maior do que o mundo inteiro, na minha vida e na tua vida. Assim estava Paulo orando pelo seu povo, e ele dizia: por causa disso, por causa dessa força, me ponho de joelhos perante o Senhor e Jesus Cristo. Por quem? Por mim e por ti, para que hoje nós possamos continuar essa palavra. Eu estava essa semana, ontem à noite, essa madrugada, estava vendo a respeito de Herodes o Grande, que começou a reinar em 37 a.C. No ano 37 a.C. Ele foi quem presenciou a vinda de Jesus, mas ele morreu 4 anos depois dessa vinda. Então ele não pôde contemplar nem a glória, nem a presença, e nem o que ele queria fazer contra Jesus. Porque quando Jesus veio, passou pela terra e ia passar por eles, simplesmente o Senhor separou, retirou do mundo dos vivos, e veio o novo Herodes Agripa, é o Herodes II, e continuaram a perseguição, a destruição. E tem mais, irmãos, não foram os Herodes, não foram os reis que mataram Jesus, mas sim os sumos sacerdotes. Sim, a população que foi curada por ele, que foi liberta por ele, viraram as costas para Jesus. E no dia de escolher, num cenário muito importante, num julgamento público aberto, onde o governador que não servia ao Senhor sabia que Jesus era inocente e estava liberando Jesus, eles preferiram ficar como um bandido, preferiram continuar com Satanás do que continuar com Jesus. Não, pastor, mas o nome dele é Barrabás. Mas Barrabás era usado por Satanás. E por causa disso, irmãos, até hoje nós temos que continuar dia após dia, buscando a presença do Senhor, confiando que Ele venha a nos firmar. Por quê? Porque eu e você precisamos do Senhor. Então o dia de hoje é um dia de Santa Ceia, um dia o Senhor serviu a última ceia na terra, foi numa quinta-feira, e essa quinta-feira foi a mais triste, alegre ao mesmo tempo. Porém a tristeza vinha porque o que iria acontecer logo depois, porque no meio do seu grupo havia um ladrão, e Jesus sabia desse ladrão desde o primeiro dia que ele chegou.
sabia que ele roubava as moedas, sabia que ele fazia negócios escusos, sabia que ele corria atrás de mulheres dos outros, sabia tudo isso. Mas Jesus sempre manteve-o ali. Por que manteve-o ali? Porque Jesus acobertava o pecado? Não, não era porque ele acobertava o pecado, porque ele queria ver o arrependimento de Judas. Ele queria ver Judas ser liberto também. E ele manteve Judas, irmãos, era um dos mais estudiosos do grupo. A maioria da turma era pescador. Ele, Mateus, era escriba, era cobrador de impostos, sábios, mas naquele momento se tornaram simplesmente servos, menos Judas, que roubava escondido, ainda incutia os colegas a fazer as coisas erradas. Quando a moça foi derramar o óleo em Jesus, não para o embelezamento exterior, mas sim o interior de Jesus, simplesmente ele ficou bravo. Por quê? Mas nós poderíamos vender esse óleo, é uma oferta, é um vidrão de óleo, é bastante grande, e nós poderíamos vender esse óleo, e esse óleo daria 300 denários, muito dinheiro. E o que aconteceu com ele? Ele foi parar numa forca, ele caiu, depois ainda quando a forca arrebentou com ele, ainda caiu em cima de um animal morto no chão, maldição dobrada. Por quê? Porque ele preferiu, mesmo sabendo que Jesus toda noite, após o seu trabalho durante o dia com eles, ia para o deserto orar por eles, para continuar dando força a eles. Ele não preferiu isso, ele preferiu simplesmente fazer as coisas por sua própria conta. Hoje ainda temos muito fazendo as coisas por conta própria, irmãos. Muitos hoje ainda continuam agindo por sua própria conta, porque acham que vão vencer dessa maneira. Eu acredito, irmãos, que o Senhor nos dá a oportunidade todo dia. Enquanto nós estivermos vivos, respirando, Ele está dando oportunidades. Amém? Amém, irmãos? Ele está dando oportunidades. E nós precisamos agarrar essas oportunidades, nós precisamos firmar essas oportunidades, chamada unção do Espírito da nossa vida, força do Espírito Santo no nosso coração. E nós precisamos todos os dias andar mais perto de Jesus. Como é que eu consigo andar mais perto de Jesus? É quando eu deixo que Ele haja na minha vida. Irmãos, não está nada fácil não pregar o Evangelho, não. Está cada dia mais difícil, e cada dia vai aumentar essa dificuldade, e nós precisamos estar atentos todos os dias. Eu estava lendo um documento essa semana, e fiquei preocupado inclusive, e vou estudar esse documento, porque é um documento oficial, inclusive com sanção. E esse documento, mas não foi o presidente agora que fez isso aí não, irmãos. O pessoal gosta de surrar o menino ali, deixa o cara trabalhar, como deixavam o outro trabalhar. E então o que acontece, irmãos? Ele simplesmente, esse documento está reunindo semanalmente lá em São Paulo, pela lei, grupos de várias denominações, mais candomblé, mais outras coisas, ou mais, enfim, tudo que você possa imaginar de seitas, estão se reunindo, inclusive crentes, que se dizem crentes. O grupo chamado desigrejados, ou seja, a turma que estão separados da casa do Senhor, porque querem, porque são inteligentes, são sábios, sabem o que vai acontecer no futuro, mas continuam teimosos. Eu não os culpo, eles sabem trabalhar na obra, eles conhecem a obra, eles sabem fazer a coisa, mas eles querem fazer da sua maneira, não da maneira do Espírito Santo, não dentro da obediência, não dentro do temor da palavra, mas sim do seu próprio temor. E eles mostram, esse documento mostra, irmão, que eles estão preparando uma maneira de, no Brasil e no mundo, como nós já sabemos, uma unidade de fé. E não é essa unidade aqui. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, como diz Paulo, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não será isso. Vão suportar quem estiver lá marcadinho no seu pulso, quem estiver marcadinho na testa, quem estiver com chipzinho em qualquer parte do corpo para não aparecer. Eles vão se suportar dessa maneira. E não vai muitos dias, irmãos.
Tem uma cidade de Santa Catarina que eles já não vão mais usar. A partir de agora, dia 1º, a cidade cancelou todos os dinheiros do bolso. Ninguém precisa entrar mais na lotação com dinheiro para pagar a lotação, o ônibus, aquele ônibus municipal. E a cidade é grande, tem 220 mil habitantes, trabalha 24 horas por dia, tem ônibus 24 horas por dia rodando. E eles dispensaram os cobradores e não haverá mais dinheiro dentro do ônibus. Terão obrigação de todos os moradores da cidade passar lá na empresa é Chapecó, aquela empresa lá, né? E o que vão fazer com aquela empresa lá? Buscar um cartão magnético e tem que passar com o cartão, senão fica no ponto de ônibus. Não interessa se é de manhã, de madrugada, de noite, de tarde, não interessa, vai ficar lá. Irmãos, e lá é uma cidade perigosa, é uma cidade de rota de tráfico, tanto para o Rio Grande, quanto para o Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, passa tudo por ali. Então imagine o que passa ali, e o que fica por ali. E irmãos, então está fechando o cerco diariamente. Aqui mesmo nós já temos na nossa região muitas empresas que você tem que chegar, a 90% das empresas você chega lá e pôr o teu número, o teu dedo lá. Daí você ganha o teu cartãozinho, daí tu pagou o teu INSS adiantado antes de entrar para a empresa. Se aquela hora você cair no chão ali, na frente do relógio, eles te mandam para o posto de saúde. E quando você chega no posto de saúde, o teu INSS já foi descontado lá. Se tu não pagar, a empresa vai pagar. Então de outra maneira a empresa vai tirar de você. Não se preocupe, tu vai pagar. Irmãos, o que vai acontecer? As portas estão se fechando diariamente. E nós precisamos sim entrar a um só corpo e um só espírito, como diz a palavra aqui no versículo 4 de Efésios. Nós precisamos disso. Unidade no Espírito Santo, unidade da fé em Cristo Jesus. Nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos o dono do Evangelho, nós conhecemos a palavra de Deus e conhecemos o Deus da palavra. Então vamos ficar com o Deus da palavra. Amém, irmãos? Eu conheço centenas de pessoas que são analfabetos, mas eles pregam, quem sabe até melhor que nós. Por quê? Porque eles ouvem uma mensagem, ouvem uma revelação. Uma revelação é isso aqui, irmãos, ó. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Versículo 7 do 3. Isso aqui é revelação. Essa palavra, esse livro aqui, ó, é uma revelação. E esse livro aqui pode cair no chão, tu junta, ele não quebra. Amém? Ele não quebra. E você continua lendo ele. E ele vai te dando revelações diárias. E nós precisamos estar atentos, porque as coisas estão acontecendo e nós muitas vezes estamos de mãos amarradas porque gostamos de estar de mão amarrada. A nossa opinião, como a senhora viu uma situação, um grupo dizendo assim: na minha opinião, não tem opinião nem dentro de casa, tem que ter opinião para os outros. E 80% daquelas pessoas que falaram não têm opinião dentro da sua própria casa, conheço um por um, mas ali eles tinham uma opinião. Porque um sobrenome nessa região vale muito mais do que a tua palavra. Um sobrenome vale muito mais do que a tua palavra aqui. Eu quero dizer de novo isso, repetir, para você entender isso, meu irmão. O quanto nós valemos nessa terra, nesse mundo? Nada. Nós valemos menos do que uma palavra. O que vale é um sobrenome e um bolso cheio. O resto, meu amigo, eles dizem: a gente faz. Até quando? Até quando a doença encosta? Permitida. Até quando o câncer chega? Permitido. Até quando o carro se desgoverna do nada? Permitido. Até quando acontece um homicídio? Permitido. Até quando acontece um suicídio? Permitido. Por que permitido? Porque nada sai dos controles de Deus. Nada sai da presença de Deus sem a permissão dele. Amém, meus irmãos? Então eu quero dizer para você que gosta de ouvir o mundo, acorde hoje para não sofrer amanhã. Que nós juntos vamos falar de nós todos, para que nós não vamos deixar de ouvir o mundo para ouvir Jesus.
Vamos largar o mundo, largar a situação mundana, cada dia mais. Mas aonde está esse mundanismo, pastor? Na minha casa não tem isso. Mas tem nas mínimas coisas, meus irmãos. Não é em coisas grandes, não é em espetaculosas, não. É nas mínimas coisas, é nas palavras, nas intenções, no jeito de falar, com quem tu anda, como você sai, com quem você fala. Amém, irmãos? Às vezes nós fazemos uma coisa e dizemos, está tudo certo, esse é meu jeito, essa é a minha maneira, aprendi assim, vou morrer assim. Na minha doutrina eu aprendi isso. Oh, meu irmão, a nossa doutrina maior se chama decência e ordem e respeito. Quando nós respeitamos e queremos estar em ordem, nós entramos no mundo da decência. Mas quando nós não respeitamos e andamos em desordem, nós entramos na indecência, e a indecência vai nos matando, vai nos destruindo e destruindo quem está ao redor nosso. Uma maçã, uma pera, uma laranja, uma batatinha estraga um pacote inteiro. Ou seja, a nossa família, onde um de nós e não quiser mudar, nós temos que lutar para que ele venha acontecer mudança nele e venha para o lado de Jesus. Como é que nós vamos lutar? Na marra, pastor? Quebrar ele no laço? Não vai ser necessário isso. Vamos quebrar o nosso joelho, deixar que o joelho marque. Mas eu tenho cansaço, dói nas costas, dói isso, dói aquilo. Na empresa não dói, mas para orar dói. Não dá para dobrar o joelho. Irmãos, eu sou proibido de dobrar meus joelhos, mas eu não consigo. Às vezes eu esqueço e pá, quando eu vou, dou assim, na ferragem aqui, né? Que aqui tudo platina e cimento. É cimento de verdade, irmão, é um tipo de cimento especial. Mas existe um cimento e mais platina nos joelhos. O que acontece, irmão? Mas eu não consigo. Minha esposa cobrava muito. Você pode ficar sentado, você pode caminhar, você pode andar de pé, até deitado, mas não faça o que tem que ser feito. Amém, irmãos? Se você estiver deitado e o Espírito Santo te tomar, deixa ele te tomar e ore. Se você estiver sentado e o Espírito Santo te tomar, deixa ele te tomar, porque aceite que ele entre em ti. Se você estiver caminhando na rua, não tem problema que as pessoas vão olhar para ti. Se eles vão olhar, eles são capazes até de voltarem para a casa do Senhor, porque viram acontecer algo na rua contigo. Amém, irmãos? Lá na empresa, mas o que eu faço lá na empresa? Ore em continuidade, em espírito. Mas e a piadinha lá? Vou ouvir. Mas essa piada que entra por ouvido e sai pelo outro, não permaneça no teu coração. Não sinta vontade de contar depois para os outros amigos, para os teus amigos da igreja. Não sinta vontade de chegar em casa e contar. Eu ouvi isso de fulano lá, né? E deu muita risada. Meu Deus. Irmãos, é nas mínimas coisas que a nossa casa está se destruindo. Daí as coisas grandes vêm. Porque daí a gente esfria. A gente vai fechando o cerco nosso mesmo. A gente era fiel, vira infiel. Não precisa, não há necessidade, está vindo igual. Até quando? Irmãos, eu fiquei pasmo essa semana e ouvi o que eu nunca tinha ouvido: rádio. Fazia 30 anos que eu não ouvia rádio. E o meu carro está sem o pendrive, tem que trocar os aparelhos ali, mas eu não tenho dinheiro agora, então tem que continuar assim. E o CD está trancado. Eu fui tentar pôr um CD, trancou tudo lá, estragou o motorzinho, agora vai ter que abrir tudo. Daí está quieto. Eu ligo o rádio. Liguei na 106. Quem que sabe a 106 é aqui de Orleans. É da Igreja Católica. Da Igreja Católica, aquele canal. O que acontece? O padre falou a semana inteira sobre dízimo. E eu ouvi das 10 ao meio-dia sobre dízimo. Pregação do dízimo. E prega forte, irmão. Deus pregou, usou a Bíblia toda para pregar. Lá do início como até o final. E pregou e incentivou. E não tem problema, irmão. Se o senhor não puder vir, marque uma agenda que eu vou na sua casa buscar. E eu quero dizer para vocês como é que é o dízimo deles. Talvez aqui o povo conheça. Eu sei porque eu ouvi um moço contando para nós lá em Belmonte, São Miguel do Oeste. O fiscal, aquele homem tesoureiro lá da igreja, vai lá na casa deles e faz um balanço do que o agricultor tem na sua lavoura, do seu gado, da sua horta,
dos seus ganhos. Diz: ó fulano, tu precisa entregar tanto. Se você não tiver, nós parcelamos, mas você vai pagar esse ano tudo isso. É assim que funciona lá. E o dízimo deles não é dízimo de 10%. O dízimo deles é um boi inteiro. O dízimo deles é um terreno. O dízimo deles é uma praça. O dízimo deles é lá uma quantia X do que eles colheram de gado, de frango, de ovo, de coisas. É a maneira da fidelidade romana. É o dízimo romano, meu irmão. E nós falamos sobre fidelidade aqui. Quando eu falo primeiro da fidelidade espiritual, para a gente continuar em pé com Cristo. A fidelidade espiritual é a nossa salvação. Quando nós complementamos todas as etapas para chegarmos na presença do Senhor. Pastor, então eu estou errado. Eu não sei se você está errado ou está certo. Eu sei que se você fizer tudo isso aí vai estar certo, mas se não fizer, está errado. Então o que acontece, irmão? Voltando aqui na palavra: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as suas riquezas, as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Quando fala sejam completos, corroborados por inteiro no Espírito, é em todas as áreas da sua vida, é em todas as áreas da minha vida perante o Senhor, porque o Senhor honra, e Ele tem misericórdia, tanta misericórdia, nós ainda estamos em pé. Amém, irmãos? Então continue firmado, continue crendo, não pare, não desista dos teus propósitos. Eu pedi aos irmãos fazerem aquele pedido, está naquela caixinha ali. Eu tenho orado todos os dias, de manhã e de noite. Tenho vindo aqui, irmão. Por quê, irmãos? É o meu trabalho, é o trabalho do pastor. Orar pelos seus, pela responsabilidade da sua salvação. Mas nós precisamos dessa unidade de fé. Essa unidade aqui. Um soldado sozinho não ganha uma guerra. Um batalhão já faz uma diferença. Agora um grupo inteiro, uma região inteira, militar, espiritual, a vitória é certa. Amém, irmão? Amém? Então acredite, irmãos, que aquele que desceu um dia, Jesus, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas essas coisas. Amém? Para cumprir todas essas coisas em mim e em você. Que Deus abençoe, Deus vos guarde e vos dê a paz. Se coloca de